Sabia que existe um padrão na maneira como a gente age e reage no começo, no meio e no final de cada projeto? E que este padrão ele tem um impacto diferente no resultado do projeto e na imagem que ele vai gerar? Fica comigo que no vídeo de hoje a gente vai se aprofundar sobre isso e ver como é que a gente pode utilizar então esses conceitos e conhecimentos para realizarmos projetos cada vez melhores em Endomart. Antes de rodar a vinheta, se você não me segue ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho e não deixa de curtir. Agora sim, roda a vinheta. Vamos dar uma olhada nos teóricos. A primeira dupla de teóricos que eu quero trazer são duas mulheres, a Maferima e a Eilets. Elas são cientistas sociais, hoje são professoras extremamente renomadas nas universidades americanas, e elas fizeram alguns experimentos onde elas identificaram que existe um padrão no desenvolvimento das atividades. Esse padrão ele inicia e ele tem mais ou menos esse formato de U, onde ele tem uma dedicação muito maior, uma qualidade muito maior no início de cada tarefa, no início de cada projeto. Depois existe um relaxamento que elas identificaram que é natural, identificaram esse relaxamento inclusive em macacos, né? Ou seja, não só no ser humano, dando a entender que de fato a gente tem algumas características biológicas que contribuem então para esse relaxamento. E no final existe uma leve tendência então a retomada dessa qualidade, desta atividade, dessa dedicação. Nos exemplos que elas realizaram, não chega novamente no mesmo patamar, mas ele melhora significativamente. Elas realizaram dois experimentos, aliás, elas realizaram mais de dois, mas eu vou trazer dois. Um deles de maneira mais sucinta e o outro um pouquinho mais profunda. O primeiro experimento que eu quero trazer, eu já falei dele, inclusive no meu IGTV, aonde elas então selecionaram alguns participantes, entregaram 5 cartões com desenhos nesses cartões, e esses cartões traziam a indicação da onde deveria iniciar o recorte dessas figuras e da onde deveria acabar o recorte dessas figuras. Receberam de volta esses cartões e entregaram então para um novo grupo de voluntários. E esses voluntários deveriam avaliar a qualidade dos recortes, entendendo aonde era o começo e aonde era o final e dando notas de 0 a 10. E elas identificaram nitidamente que começaram muito bem os recortes, com muita dedicação, muita qualidade, houve esse relaxamento, terminaram também de uma maneira onde se identificou uma qualidade também. Isso na percepção, então, da avaliação desses voluntários. O segundo experimento que eu quero trazer, que elas realizaram, elas selecionaram 200 participantes judeus de celebração de Hanukkah. Na celebração de Hanukkah são 8 noites, nessas noites são necessários então acender velas, né? Aqueles participantes mais ortodoxos acabam adquirindo uma caixa de 44 velas. Essas velas acabam sendo colocadas, então, todas as noites no menorá, que é o castiçal, então, e existe toda uma lógica de que uma vela no primeiro dia, uma vela no segundo e assim sucessivamente, mas tem uma lógica de uso das velas para os mais ortodoxos, onde uma vela não pode acender a outra, então precisam de velas extras para que acendam a vela que vai ser colocada lá. Mas não vem ao caso. O que eu queria trazer para você é esse conhecimento de que ao analisar então o desempenho dessas 200 pessoas, né, 200 famílias realizando então essa celebração, identificou-se um padrão também no formato de U, aonde 76% das pessoas realizaram então a ação na primeira noite. Da primeira para a segunda noite houve uma queda significativa para 55%. Da segunda noite em diante essa queda foi seguindo ainda, né, uma tendência de queda bastante acentuada, e só na 8ª noite então houve uma leve recuperação, chegando a 50% dos participantes realizando essa ação. Elas ainda ficaram na dúvida se entre esses praticantes
aqueles que eram mais religiosos, se eles teriam também essa mesma tendência de queda, então elas analisaram separadamente esses resultados e viram que sim. O que denota, então, que existe de fato esse relaxamento, e aí a gente leva para os nossos projetos de endomarketing dentro das empresas, e a gente se dá conta que é muito comum, de fato, a gente fazer um grande lançamento, às vezes é um evento, seja de um dia, às vezes é uma semana de lançamento, mas depois, quando o projeto já está rodando, a gente acaba se envolvendo com outras atividades ou até outros projetos e praticamente negligencia um pouco. Deixa ele rodar porque afinal ele já está andando sozinho, né? E aí no final a gente vai fazer então um fechamento, algumas empresas, dependendo do projeto, também realizam um evento, outras não, só tem alguma ação para simbolizar então esse fechamento. Porém, a gente tem que se lembrar que a grandiosidade do nosso projeto está no meio. É no meio que a gente envolve de fato os funcionários, que a gente tem o maior número de ações naquele projeto. É o meio então que vai gerar resultados para o nosso projeto. Diferente de uma outra teoria que eu também quero trazer, que é do Daniel Kahneman. Ele tem alguns livros, entre eles Rápido e Devagar, onde ele traz uma teoria chamada teoria pico e fim. Diferente dessas duas teóricas, onde a gente está enxergando que o resultado do nosso projeto ou dos nossos projetos dependem então de fato da gente cuidar para que essa curva não seja muito acentuada, envolve a nossa dedicação no meio. Daniel Kahneman, em cima dessa teoria, a gente pode levar para que a percepção que os funcionários vão ter sobre o nosso projeto depende muito do pico e do fim. O que ele quer dizer com isso? Quanto maior for o nosso projeto, mais ações ele vai ter ao longo dos meses, das semanas. E aí, os funcionários eles vão se lembrar sempre da última ação, ou seja, do nosso fechamento, e da ação mais marcante que eles tiveram. E aqui vale um detalhe, essa ação mais marcante ela pode ser positiva ou negativa. E aí é feita uma média na cabeça de cada profissional e é através dessa média que ele julga então a sua percepção sobre o resultado daquele projeto. Se o projeto foi legal, se não foi, se ele foi efetivo ou não foi, sob a ótica do usuário, ou seja, sob a ótica de quem foi envolvido naquele projeto. O que eu quero dividir com você agora é um dos experimentos que o Daniel Kahneman fez para fundamentar essa teoria. Ele reuniu pessoas voluntárias e dividiu em 2 grupos. Esses 2 grupos deveriam realizar 3 atividades. Um dos grupos ia iniciar realizando a atividade curta primeiro e depois a atividade longa, e o outro grupo o inverso. No que consistia a atividade curta? Colocar a mão num recipiente a 14 graus e assim ficar por 1 minuto. Depois de 1 minuto se retirava a mão e aí colocava a outra mão em outro recipiente, também por 1 minuto a 14 graus. Contudo, depois desse 1 minuto se acrescia 1 grau na água, elevando ela para 15 graus, e assim os candidatos, os voluntários, ficavam por mais 30 segundos. Então, atividade curta levava 1 minuto e atividade longa levava 1 minuto e meio. O segundo grupo fez o inverso, realizou primeiro a atividade longa com esse acréscimo de água e depois a atividade curta sem o acréscimo de água com a outra mão. Passados 7 minutos, os 2 grupos foram questionados e foram ditos para todos os participantes voluntários que eles deveriam repetir uma das tarefas, mas que eles tinham a possibilidade de escolher se eles queriam realizar a atividade mais curta ou a atividade mais longa. O índice de pessoas que preferiram a atividade mais longa foi em 80%. Ou seja, embora a sensação fosse quase dolorosa de manter a mão numa bacia, num recipiente de água relativamente fria, lembrando que a água adequada para o corpo é acima de 30 e poucos graus Celsius, o que o Daniel fundamenta então é que o evento mais longo, as sensações de pico, como elas foram muito parecidas, elas foram sendo diluídas, E conforme o contato com a mão, que é bem mais quente do que a água,
no evento mais longo, embora tenha ficado mais tempo aqui, a finalização dessa tarefa foi que a mão estava menos fria, né? O recipiente estava menos frio do que o recipiente mais curto. Quando na verdade, analisando, a gente sabe que não é bem assim. É muito mais doloroso você ficar 1 minuto e meio num recipiente com uma água gelada do que somente 1 minuto. Porém, quando buscado na memória, esses voluntários então retrataram a preferência pelo segundo evento, que é o evento mais doloroso, né? E aí, com isso, então, essa é uma das teorias que o Daniel Kahneman fundamenta, a teoria do pico e fim, lembrando sempre que vai ser a média das experiências. Uma experiência de pico, e aí, lembrando lá do nosso exemplo, pode ser um pico positivo ou negativo, mas foram o que mais chamaram a atenção na sua memória, na sua vivência ali, e a última experiência. Dessa relação, então, a gente tem a média e mentalmente é onde a gente verbaliza qual é o nosso sentimento em relação a essa experiência. Por isso que juntando as duas atividades aqui, as duas linhas de teoria, fica evidente que se nós queremos de fato buscar resultados melhores nos nossos projetos, a gente precisa cuidar muito dessa baixa, fazer com que a gente não negligencie e que essa baixa não seja tão profunda e, obviamente, quando a gente está falando de imagem, de percepção, a gente precisa cuidar sim das experiências aí negativas e fazer com que os picos de experiências positivas sejam os mais altos, cuidando com esse alerta para o encerramento do nosso projeto, né? Porque é essa média então que vai gerar essa percepção. Se você não me segue ainda, aproveita, ativa o sininho, se inscreve no canal. Se você curtiu, se fez sentido para você, comenta aqui, indica, manda para aquele amigo, compartilha o link, enfim, tudo para que o teu próximo projeto de endomarketing ou qualquer projeto que você realize dentro da empresa ou fora dela, você se lembre e tenha na mente então essas duas teorias. Cuide da imagem que você vai gerar e cuide dos resultados que você está buscando.